Muito bem, e começa agora o programa Cristo no seu lar. Você que está sintonizado aí através da R1 TV Web, você que está sintonizado também através da página AD Novo Panorama, você que também está sintonizado através do YouTube, seja bem-vindo. Olha, é muito bom poder estar fazendo essa programação com a sua companhia. Olha, hoje temos aqui um assunto muito relevante. Por isso eu lhe peço, você que está chegando aí agora, compartilhe esta programação para que vidas possam ser alcançadas também por tudo aquilo que será abordado aqui essa noite. Hoje nós vamos tratar um assunto muito relevante, inclusive polêmico. Nós vamos falar um pouco acerca do aborto. Nós vamos abordar aqui o conceito do aborto e também trazer orientações bíblicas a respeito desse tema. Olha, e você que está aí nos acompanhando, você que está chegando agora, você é contra ou você é a favor do aborto? Vamos lá? E hoje temos aqui dois convidados especiais. Temos dois convidados aqui especiais e eu quero apresentar para você que está nos acompanhando aqui. Temos hoje a ilustre companhia do pastor José Aparecido. Pastor José Aparecido é ali, pastor da nossa igreja sede, né? E eu quero apresentar o senhor para o público, para as pessoas que estão nos acompanhando. Pastor, nesse momento abro um espaço para o senhor se apresentar, né, fazer a sua apresentação. Muito bem. Uma boa noite a todos que estão nos acompanhando em casa e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ao alcance desta noite. Hoje nós estaremos tratando um assunto que já foi abordado aqui, que é sobre o aborto. E vai ser um assunto bem peculiar, pitoresco, mas nós, pela graça de Deus, estamos aqui nesta noite para esclarecer, né, por intermédio da Escritura Sagrada e também dos nossos conhecimentos, ao qual nós temos também no nosso dia a dia, com as nossas experiências. Eu sou o pastor José Aparecido, sou co-pastor do Templo Sede da Assembleia de Deus Sarandi Norte, a EDSAM, e sirvo a Deus já há alguns anos, e sou casado, tenho 2 filhos, tenho 4 netos, então já com uma experiência em relação à família. Mas nesta noite, a todos que estarão nos vendo e ouvindo, nós contamos com a sua colaboração. Fica conosco até o final, que será uma bênção para a vida de cada um. Maravilha. Hoje também temos outra companhia também ilustre aqui. Inclusive, ele já esteve aqui uma programação do qual nós pontuamos aqui sobre salvação. Você lembra? Você que acompanha todas as terças-feiras às 9 horas esta programação, e nós falamos aqui sobre salvação, e hoje, aprove a Deus, trazer novamente aqui nosso irmão presbítero Sebastião. Faça a sua apresentação. Na verdade, o pessoal já conhece um pouco, né, a respeito de você, que você já teve aqui uma programação anterior, mas faça a sua apresentação para talvez existem pessoas que ainda, né, não conhecem. A paz do Senhor para os irmãos, para nossos internautas ali. Que alegria poder estar nessa noite novamente aqui juntamente, entrando no seu lar através da programação da R1 TV Web e estar em excelente companhia, né? Nosso amigo pastor Giovanni, pastor Aparecido, nosso companheiro de alguns anos, né, pastor Aparecido, né? E hoje nós vamos tratar um assunto muito importante e muito relevante, como foi dito, para a sociedade, né? Nós cremos em Deus que poderemos prestar uma contribuição muito importante para as pessoas que ficam ali talvez titubeando entre dois pensamentos. Eu apoio, eu não apoio, eu não sei, eu prefiro não me envolver. E nessa noite a gente quer deixar uma ideia clara sobre o que de fato é o aborto, né? Maravilha.
Você que está nos acompanhando, olha, que legal é ter você com a gente. Você que está nos acompanhando através da R1 TV Web, também por várias plataformas digital, a página de Novo Panorama, também o YouTube, né? Você que está acompanhando através da sua telinha aí. E hoje o assunto é sobre o aborto. E você que está nos acompanhando aí, você é contra ou você é favor o aborto? Vai deixando, faça sua participação, deixando seus comentários e também compartilhando esta programação, porque é um assunto muito relevante para que pessoas possam estar informadas também a respeito desta palavra. Mas, pois bem, pastor José Aparecido, a palavra aborto, ela é bem verdade que ela tem um conceito. E se tratando disso, qual que é o conceito desta palavra chamada aborto? Pois bem, nessa primeira rodada que nós estamos tendo, né? Então eu vou ter que ler, para ficar melhor explícito ou explicado, né? A palavra aborto, ela vem do latim aborto, que por sua vez deriva do termo aborior, isto é, ao contrário de nascer. Como tal, o aborto é a interrupção do desenvolvimento do feto durante a gravidez. Desde que a gestação ainda não tenha chegado às 20 semanas. Correndo fora, ou seja, é isso mesmo, correndo fora desse tempo, a interrupção, antes do seu termo, tem o nome de parto prematuro. Pois bem, deixando bem claro que nós somos favor à vida, né? Nós não estamos aqui tratando do direito da mulher, mas sim do direito à vida, ao qual nós, no decorrer, nós iremos tratar também sobre mais um assunto mais direcionado à mulher. A palavra aborto, ela vem do latim abortus, ou seja, aquilo que interrompe a vida. E que vida é essa? É a vida do ser humano, ao qual nós estaremos tratando nesta noite. E é algo extraordinário, é a vida. Por isso que é um assunto de suma importância, vale a pena você que tem as suas dúvidas em relação, faça a sua pergunta e nós estaremos aqui com a ajuda do Espírito Santo, também de alguns conhecimentos, porque nós até então não temos um conhecimento aprofundado ao tal assunto, mas sim com as nossas experiências bíblicas, no nosso cotidiano, e nós que defendemos a vida, assim como o Senhor Deus também, estaremos nesta noite determinando, então, finalizando, o aborto é aquilo que interrompe a vida de um ser humano. Olha, você que está nos acompanhando já começou a entender como está sendo essa programação? Então foi explicado aqui que a palavra aborto nada é mais do que a interrupção da gravidez. E é interessante que o pastor José Aparecido aqui abriu um espaço também para você que está nos acompanhando, você tirar as suas dúvidas, você fazer perguntas acerca dessa questão. Então, se você tiver uma dúvida, você que está nos acompanhando aí, né, eu quero abrir esse espaço para que você possa fazer perguntas e também para que nós possamos responder as suas perguntas, é claro, com bases bíblicas. Presbítero Sebastião, se tratando de tudo isso sobre a palavra aborto, entendemos que é uma interrupção da gravidez. Agora, relacionado a isso, nessa mesma linha de raciocínio, existe um contexto jurídico acerca desta palavra chamada aborto? Bem, existe sim. O que é o aborto? Como o pastor Aparecido bem diz, o aborto é a interrupção da vida, ou por meio de um medicamento ou por um meio mecânico, né? Mas é interessante que a Constituição Federal, ela defende a vida desde a sua conceição até a morte natural. Então a vida é defendida pela Constituição Federal. E o artigo 124 e 125 do Código Penal, ele declara o aborto como crime contra a vida. Veja bem,
o artigo 124 e 125 do Código Penal Brasileiro, ele caracteriza o aborto como crime contra a vida. Que é que o artigo defende? A vida intrauterina. E nesse mesmo contexto, presbítero Sebastião, tem o nosso irmão aqui, David Oliveira, e ele fez uma pergunta aqui. Aprendemos que é um crime, e ele fez uma pergunta assim: biblicamente, o aborto, ele é um pecado? Olha, que pergunta interessante. Vamos lá. O Senhor Deus, ele nos deu leis pelas quais o ser humano é regido. A lei de Deus é conhecida também como o Decálogo, os 10 mandamentos. No Antigo Testamento, o livro do Êxodo, o segundo livro da Bíblia, capítulo 20, versículo 13, está escrito: não matarás. E quando fala não matarás, se enquadra-se também o ser que está protegido no útero, ou seja, a vida intrauterina. Então, é sim um pecado contra os mandamentos do Senhor Deus. E se tratando desse contexto assim, existe um conceito bíblico para o aborto? Para o aborto? Sim, existe. O Senhor, ele defende a vida. É interessante que Davi, no Salmo 139, se os irmãos me permitem ler, Salmo 139, o rei Davi escrevendo esse salmo maravilhoso, e você pode lê-lo depois na sua casa, está escrito assim, só deixa eu me achar aqui. Salmo 139. Salmo 139. Versículo de número 16, está escrito assim: os teus olhos viram minha substância ainda informe. Veja bem, no teu livro foram escritos todos os meus dias. Versículo de número 15. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. O que o salmista está dizendo aqui? Olha, o Senhor Deus contempla o pequeno ser ainda em formação dentro do útero materno. E o Senhor Deus defende também a vida do pequeno ser dentro do útero materno. Por isso que o aborto é crime diante do Código Penal e é pecado perante Deus, sem sombra de dúvida. Olha só, então, o aborto, pelo Código Penal, ele é considerado crime contra a vida. Contra a vida. Contra a vida. E biblicamente é considerado um crime contra a lei de Deus, porque o Senhor diz: não matarás. Maravilha. Eu quero fazer a apresentação aqui dos nossos irmãos que estão nos acompanhando. Está conosco aqui, sintonizado, o nosso irmão Sander. Deus abençoe. Também a nossa irmã Zunilda, olha só, a Zunilda. Minha mãe Tua lá mãe? da Argentina. Um forte olha só, abraço pra eu não sou argentino não, Não. mas ela escreveu aqui, vou tentar ler para você. Ok. Saludos de Argentina, Chaco. Aí, ó, da Argentina, de la província del Chaco. É o estado onde eles moram, né? Então, os irmãos lá estão sintonizando. Um forte abraço para todos. Aí eu quero agradecer a minha mãe, né? Agradecer a minha mãe que está mirando o programa. Um forte abraço e um beijo carinhoso para todos aí. Que Deus los bendiga. Um abraço aí a todos os irmãos argentinos que estão nos acompanhando, né? Bênção do Senhor. É uma alegria, né? É uma alegria verdadeiramente poder estar nessa noite aqui e tratando, assim como foi dito, um assunto tão importante, né? Interessante que nos dias em que nós vivemos, a vida ela é muito valorizada, e principalmente nesses tempos em que muitas vidas foram perdidas por causa da pandemia. E um assunto como este, de defender a vida dentro do útero materno, ela é muito importante, porque às vezes se pensa, e nós vamos chegar a esse ponto um pouco mais para frente, e é um ponto bem polêmico, mas apesar das polêmicas é necessário que a gente possa entender que o feto, ou pequeno ser, ele não é uma extensão dentro do corpo da mulher. Mais para frente nós vamos explicar certinho esses pontos. Maravilha. Está também
conosco. Olha só que bênção, nossa irmã Silvana Luques, também a nossa irmã Thaís, o Pedro também está nos acompanhando, que Deus abençoe. Nossa irmã Odília Santos, também o Felipe. Nossa, tantas e tantas pessoas estão nos acompanhando. Olha, você que está chegando agora, o assunto hoje é sobre esta palavra chamada aborto. Agora, você que está nos acompanhando aí, você é a favor ou você é contra aborto? Vamos fazer uma enquete? Vou pedir para o nosso irmão Sander, que está ali na parte ali da produção ali. Se você é a favor, você vai dizer eu sou a favor. Se você vai dizer que você é contra, você vai dizer eu sou contra. Lembrando que não estamos aqui para debater a sua opinião, mas sim para comentar acerca desta palavra chamada aborto e também trazer orientações bíblicas, porque nós sempre temos a Bíblia como base em cada nossa prédica. Mas vamos lá? Pastor José Aparecido, muitas pessoas, existem várias teorias, vários conceitos sobre como começa a vida. E se tratando da ciência e também se tratando da palavra de Deus, quando que começa a vida, afinal de contas? Glória a Deus, né? Vamos lá. Bom, há vários conceitos, né, sobre a concepção da vida, sobre a fecundação, né? Os argumentos que nós temos em relação a de quando começa a vida, e aí muitos cientistas concordam de que a vida ela tem início na fecundação, quando o espermatozoide e o óvulo se fecundam, gerando uma nova célula chamada zigoto. Então veja bem, é uma situação. Na segunda situação nós temos outros defeitos que a vida inicia com a fixação do óvulo fecundado no útero, onde recebe o nome de embrião, período entre a 7ª e a 10ª semana, ou seja, dia de gestação. Outros ainda aponta o começo da vida por volta do 14º dia, quando ocorre a formação do sistema nervoso. Então vai vendo aí as filosofias aí sobre a coerência do começo da vida humana. E tem ainda os que indicam o começo da vida quando o feto tem condições de se desenvolver fora do útero, por volta da 25ª semana de gestação. Também os que defendem a ideia de que a vida só inicia por ocasião do nascimento do bebê. Por fim, não tem uma definição correta, né, ao qual, para nós delinear, porque desde então a ciência, né, e aqui são pessoas que buscam conhecimento, então são os vários os contextos. Mas assim como o nosso presbítero irmão Sebastião já leu sobre a concepção lá do útero materno da vida humana, nós sabemos muito bem que tem um acompanhamento divino em toda a formação, desde do princípio da formação, seja ela qual for, do qual nós lemos aqui, segundo a ciência, né? Nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. E nós aqui nesta noite estamos debatendo esse assunto, um assunto polêmico, ao qual muitos são a favor, outros contra, mas voltando para o princípio bíblico, que já foi feita a pergunta aqui antes, se é pecado, né? Com certeza é pecado, é um assassinato, né? Exato. Olha, tem bastante pessoas comentando aí, deixando o seu voto, se é a favor ou se é contra. Lembrando que antes do término do programa, nós vamos aqui dizer qual teve mais porcentagem, são aqueles que é a favor ou se são aqueles que são contra. E é bem verdade que existe também, pastor José Aparecido, presbítero Sebastião, um jargão feminista. Você que está nos acompanhando, você já ouviu falar sobre um jargão feminista, ou mulheres dizer, olha, eu sou dona do meu próprio corpo, né? Eu tenho direito sobre o meu corpo é meu, eu faço o que eu
quiser da minha vida. E se tratando disso, presbítero Sebástio, sobre esse jargão, comente um pouco acerca disso. É verdade isso? Bem, alguém disse uma vez que o feminismo é o machismo ao contrário, né? Alguém disse isso uma vez, o feminismo é o machismo ao contrário. Vamos lá. Estou partindo desse ponto de que o movimento feminista diz que a mulher tem direito ao seu próprio corpo. Eu concordo que a mulher tem direito ao seu próprio corpo, por exemplo, cortar uma unha, pintar o cabelo, pintar uma unha. Mas quando se trata do aborto, ou quando se trata de uma gravidez, é necessário entender que o embrião, o cigoto, o feto, ele não é uma extensão do corpo da mulher. E por quê? Vamos lá. Existe dentro da gravidez o agente ativo e o agente passivo. Na gravidez, o agente ativo é o feto. A mãe é o agente passivo. Se o feto não estivesse protegido pela placenta, observe bem essa definição. Se o feto não estivesse protegido pela placenta, o corpo da mulher o expulsaria como um agente estranho dentro do corpo. Olha só. Veja bem. Segundo, o feto é um ser independente que está em simbiose junto com a mãe. E, em último dos casos, é o feto ou o bebê que decide a hora do nascimento. A não ser que que a mãe opte por um processo cesariano, ele é o feto, é a criança, é o bebê, é o pequeno ser que decide a hora dele nascer. É interessante também entender que até 1970, o feto era considerado alguma coisa dentro do ventre da mãe. Mas com o avanço da medicina e até a medicina fetal, hoje nós temos procedimentos como, por exemplo, a ultrassom, nós temos o monitoramento eletrônico do coração do bebê, nós temos a fetologia e na ginecologia, o feto é considerado o segundo cliente. Então, é interessante essa definição, que a mulher sim tem direito a seu próprio corpo, mas ela não o tem referente ao corpo do outro, que no caso da gravidez é o bebê, é o pequeno ser. Maravilha. Olha, quantas e quantas pessoas estão nos acompanhando e temos uma pergunta aqui, até polêmica. Oh, glória. Olha só, começou. Pastor José Aparecido abriu espaço aí, ó. Agora o por isso pessoal... que nós trouxemos o pastor Aparecido. Né? É por isso mesmo que a gente trouxe o pastor José Aparecido. Vamos lá? Olha, tem gente que fala assim: e se eu for estrupada e ficar grávida, eu não vou poder abortar? Na verdade, essa irmã aqui, ela fez uma pergunta e também deixou a opinião dela e também outra pergunta. Olha, na minha opinião, a criança não tem culpa, né? Mas quem pensa assim, como fica com Deus e o que o Deus pode fazer com essa pessoa. Bem, pastor Aparecido quer responder? Pode responder. No caso, irmãos, nós temos 3 situações que a nossa legislação brasileira, ela consente, no caso, um deles é nesse caso, né, que é do estupro. Na realidade, o que nós estamos defendendo aqui nesta noite é a vida, né? Inclusive, acho que depois vai falar sobre o código lá do juramento da medicina, ao qual que defende a vida. Então, nós como servo de Deus, como homem de Deus, nós estamos aqui defendendo a vida. Se tal situação acontece, o qual nós estamos falando aqui, a legislação brasileira, ela consente, mas tem os parâmetros também, não é bem assim, né? Então tem que ser analisado, tem que ser julgado, há um procedimento a ser entendido. Mas é igual a própria, não sei se é a própria pessoa que diz que, né, no caso, segundo a pessoa que teve, ou seja, que ocorre a situação, a criança não tem culpa. A realidade é essa. Mas nós defendemos a vida. Exato. Tá? Independente, veja bem, os que estão nos acompanhando em casa, nós
defendemos a vida de qualquer circunstância. A oração de Ana, quando ela fica grávida já vamos adiantar, do profeta Samuel, ela elabora um cântico. E em uma das suas palavras, do seu cântico, ela vai dizer assim, que só Deus tem o poder da vida. Ele dá a vida e ele tira a vida. Ou seja, Deus tem o poder para dar a vida e também ele tem o poder para tirar a vida. Ele tem o poder para derrubar, ele tem o poder para levantar. Então nós somos a favor, também nós somos do lado de Deus. Sim. Há situações, qual nós tratamos aqui já desde o início, que é polêmico. Há situações. Então veja bem, mas nós estamos aqui defendendo a vida humana, a vida de um ser humano, né? Enfim, às vezes é difícil, às vezes para a pessoa ou as pessoas entenderem isso. Mas como que pode uma pessoa ela fica grávida em uma relação indesejada, no caso de um estupro, e agora? Pastor José Aparecido, permita eu fazer uma pergunta aqui. Ela também perguntou, e como Deus age assim, em relação a isso, com a vida da pessoa, assim? Ela fez uma pergunta assim, também, como fica essa pessoa com Deus? E o que Deus pode fazer com essa pessoa? Pois é, lá perante o tribunal de Cristo, perante o trono branco no dia, aonde vai se abrir os livros dos livros, ou seja, nós temos o livro da vida e depois vai abrir outros livros também de todas as nossas ações, ao qual nós fizemos aqui na face da terra. E veja bem, numa hora dessa, sendo julgado uma situação que deveria, de uma forma mais passiva, de ter sido tratado de que uma interrupção da vida. Deus disse para a nação de Israel, ele vai falar assim, às vezes a gente fala assim que a gente é o dono da vida, a vida nossa, mas a vida não é nossa. Deus, quem é o dono da vida é Deus. Ele vai falar assim, ele fala para a nação de Israel, meu é toda a carne do homem, a carne dos animais. Meus são os montes, as árvores, os répteis. E aí ele faz uma listagem. Então, a vida, ela é de Deus. Com isso, o único que tem o direito de esbarrar e tirar a vida é quem deu. É de quem é dono. O caso que nós estamos tratando aqui nessa noite são situações. E todos nós estamos sujeitos a essas situações. Exato. Mas quando nós voltamos para o Senhor que fez os céus e que fez a terra, as coisas mudam. É por isso que há concepções. Aí tem que ser tratado de uma forma... São vários fatores, né? Ser tratado com parte psicológica, aconselhamento, parte jurídica, para chegar a um consenso. E quantos, no caso aí... É terrível isso, né? Terrível. A pessoa chegar a cometer um tal ato e depois, lá no futuro, se arrepender de uma coisa que fez, sendo que deveria ter mais um pouco de parcialidade, né? Um pouquinho mais de ponderância e tratar o assunto. Pastor José Aparecido, por isso que é bom sobre tudo aquilo que a gente está abordando aqui. Na verdade, a gente quer levar o quê? As pessoas a entender a respeito dessa questão do aborto, que é uma coisa muito séria. Para logo após, como o senhor comentou aqui, não se arrepender, não ter um arrependimento tarde. Não é mesmo, Sebastião? Pastor Giovanni, é interessante nessa questão, e é um assunto muito polêmico, né? Porque primeiro a gente tem que entender que tem uma pessoa, uma mulher que sofreu um trauma. Ela foi induzida a uma relação sexual, ela tem um ferimento físico, mas também tem um ferimento na alma. Mas tem uma estatística muito interessante que diz que as pessoas, ou as mulheres, melhor dizendo, que praticam o aborto, elas têm primeiro, consequências físicas terríveis, sendo tal que essas mulheres nunca mais poderão engravidar. Por quê? Eu não sei se os irmãos conhecem o sistema de aborto, mas o mais tradicional é por vácuo. Se coloca um aspirador literalmente no útero, onde vai se sugando as partes da criança. Né? Olha só. Quando a criança ela é sugada por completo, a cabeça, que é a maior parte,
o clínico, o abortista, é chamado de médico abortista, ele coloca uma pinça e ele estoura a cabeça da criança e vai tirando as partes. Meu Deus. Veja bem, isso pode, claro, já causou mal pior, que foi o prejuízo à vida, mas também trazer lesões à mulher, sem contar a cicatriz da alma. Nós não podemos nos esquecer que nós somos um ser psíquico, que temos sentimentos, e em caso de estupro, penso eu, que a gente consegue corrigir o trauma com tratamento psicológico. Você não precisa ficar com aquela criança, mas você, independente da situação, não pode retribuir o mal que recebeu com um mal maior, que é tirando a vida do pequeno ser. Perfeito. Olha só quantas e quantas pessoas estão nos acompanhando aqui e também está fazendo a sua votação. Foi abrido aqui uma enquete aqui através dos comentários. Você é a favor ou você é contra o aborto? Olha, tem muitas pessoas fazendo assim a sua votação a respeito. Lembrando você que está acompanhando essa programação, compartilhe essa programação, porque é um assunto muito relevante. E eu quero falar para você, se a gente tiver 200 compartilhamentos essa noite, na próxima programação aqui, nós vamos fazer um sorteio aqui, né? De um negócio de Deus, um negócio abençoado para abençoar a sua vida através dessa programação. A gente precisa 200 compartilhamentos. Se você compartilhar na próxima programação, além de eu trazer novidades aqui, olha, é interessante que você que está nos acompanhando aqui, a gente, em algumas programações anteriores, nós fizemos aqui uma programação para casais. E é interessante que muitas pessoas têm pedindo o reprise, ou melhor, para nós fazer algo a respeito também sobre casais. Então, se a gente hoje alcançar 200 compartilhamentos, além do sorteio, nós vamos trazer novidade para você na próxima programação. Mas vamos para a pergunta polêmica, porque você acabou de comentar a respeito sobre essa palavra estupro e só foi o pastor José Aparecido, repito, abrir o espaço para o povo fazer pergunta. O povo está perguntando e o povo está fazendo pergunta polêmica agora. Ele está dizendo aqui, o nosso irmão Davids, ele colocou aqui: será que Deus, em todo o seu amor, perdoaria um aborto de uma vítima de estupro? Vamos trocar um instrumento. Vamos lá. Deus é misericordioso. A gente não pode se esquecer disso. Deus é um Deus de misericórdia. Ele perdoa. Mas eu não posso me basear nesse argumento da misericórdia de Deus para eu cometer um crime ainda pior. Eu repito o que eu já disse agora. Nós precisamos entender que nós temos, no caso do estupro, uma mulher que foi machucada física e sentimentalmente. Mas se eu, em hipóteses nenhuma, eu posso cometer um crime maior em nome de defender um crime. Eu não posso. É interessante, veja bem como está uma contradição na sociedade, meus irmãos e meus amigos, que os mesmos que defendem o aborto são aqueles que são contra a pena de morte. Pode pesquisar, a gente não está sendo fanático, a gente está falando de estadística. A maioria dos dados aqui falados nessa noite foram de pesquisas. O pastor pesquisou, Exato. Nós pesquisamos. Isso que nós estamos falando está na internet para você ver. Mas a maioria de pessoas que defendem o aborto, eles são contra a pena de morte. Eles são contra a pena de morte? E defendem o aborto. E eu quero um pouco além. E já nasceram. Exatamente. E já nasceram. Exatamente. Existe um ditado muito famoso no Brasil que diz que pimenta no olho do outro é refresco. Então é fácil defender a vida ou a morte dentro do útero quando eu não estou nessa situação. Agora, no caso do estupro, de fato, sim, Deus perdoa. Mas a vida para Deus é tão importante e a vida dentro, intrauterina, é tão importante que existia uma lei em Israel. Está no livro de Levíticos, que se dois homens estivessem brigando, um exemplo, Olha só. que Deus nos livre disso, mas vamos supor, pastor Aparecido e eu entramos em luta física, corporal,
e aqui tem uma mulher grávida, e eu tentando proferir um golpe, eu acerto essa mulher grávida, e essa mulher vir a abortar essa criança, caso essa criança nascesse viva, o homem pagava uma multa. Mas caso essa criança morresse, o homem era punido com a morte do falecido, do pequeno ser. Ou seja, Deus defende tanto a vida dentro do útero, que se alguém machucasse uma mulher grávida e a criança morresse, ele pagava a mesma pena que a criança. Perfeito. Aí sim. Então, veja bem, é tão sério o assunto para Deus, que eu não posso usar de hipóteses para tentar defender. E existe uma estatística, e isso está na internet, de que são mais os abortos cometidos por pessoas que ficam grávidas. Programação é ao vivo assim mesmo. E se tratando desse contexto relacionado a aborto, é bastante interessante que, além desse jargão feminista, tem também um juramento de Hipócrates, né? E se tratando disso, quem que faz esse juramento são os médicos. E qual que é a função dos médicos? É para que eles venham estudar, para que eles possam alcançar o conhecimento, para que eles possam fazer o quê? Para que eles possam fazer com que vidas possam alcançar o quê? Possam alcançar saúde. Por exemplo, quando nós estamos mal ou quando nós estamos doentes, nós vamos até o médico. Qual que é a finalidade? Para que ele possa trazer para nós o quê? Um medicamento, uma medicação, para que nós possamos, a partir daí, ser medicado e possivelmente receber a cura disso. Agora, se tratando desse juramento de Hipócrates, é coerente, pastor José Aparecido, o médico, ele defendeu o aborto? Pois é. À medida que ele faz esse juramento de Hipócrates, é isso? Hipócrates. Né? É interessante que eles defendem a vida, né? A gente vai ver lá que eles defendem a vida da mulher, né? Mas ao mesmo tempo aborta, ou seja, realiza um aborto, cometendo o quê? Um assassinato, que nós estamos falando aqui, já é uma concepção. Então, veja bem, em contrapartida, parece que é uma utopia, né? É lógico que não vamos aqui generalizar, né? Porque, haja vista, são milhares, né? Ou, por que não falar milhões aí, de abortos aí que acontecem aí anualmente, né? E é feito por quem? Exatamente. É feito por quem? Né? A maioria deles é por médico. Tá? Sim. Clandestinamente, ao qual faz esse juramento. Então, veja bem que o negócio vai, mas é um efeito bumerangue, né? Sim. Pastor Aparecido, pastor Giovanni, interessante que um dos pontos desse juramento de Hipócrates, em um dos seus pontos, o médico, ao fazer esse juramento, ele vai dizer assim: eu me comprometo a aplicar o tratamento para ajudar os doentes conforme a minha capacidade e a minha habilidade, e jamais usá-los para causar danos ou malefícios. Veja bem. Então, presbítero Sebastião, relacionado a isso, então, por exemplo, se eu sou médico e uma pessoa chega até mim e ela quer abortar o seu filho, então, se tratando disso, qual recomendação seria correta eu, sendo médico, eu dar para essa pessoa? Conforme o juramento de Hipócrates, não praticar o aborto. Não praticar o aborto. Dá direito à vida. Interessante, me deixa terminar o raciocínio anterior, por causa do microfone, mas é interessante que existe uma estatística que diz que a maioria dos abortos no Brasil não são cometidos por vítimas de estupro. São cometidos por pessoas que têm relacionamentos fora do casamento. Peraí, não são por vítima de estupro? Existe uma estatística, é mínimo, é 1, 2, 5, não chega a 10%. E isso está aí para todo mundo ver, está na internet, pastor Aparecido. A maioria das pessoas que realizam aborto ou são garotas de programa, que também são vítimas, podemos dizer assim,
de relacionamentos, ou por A ou por B, a garota precisou entrar nesse assunto, não é esse o assunto, mas a maioria das pessoas que praticam o aborto clandestino não são vítimas de estupro, são pessoas que ficam grávidas em relacionamentos fora do casamento. Perfeito. Outra linha de raciocínio referente à palavra aborto, é bem verdade que, por exemplo, assim, existe vários justificações acerca do aborto. Outras querem abortar porque tiveram um relacionamento fora do casamento. Outros porque foi vítima de estupro. E no sentido, por exemplo, assim, se a criança, pastor José Aparecido, ela nascer com uma má formação, nesse caso, assim, seria como se a pessoa tivesse descartando? No caso é o que nós estamos falando aqui, né, irmão? Nós somos a favor à vida, né? A vida. No caso que está sendo tratado, na realidade, irmãos, quem vai definir na realidade se há concepção, porque a legislação brasileira, ela dá ênfase, ou seja, ela dá um norte aí no caso de encefalia, né? Mas tem casal que eles determinam não fazer, mesmo a Constituição, ou seja, mesmo a legislação brasileira dando consentimento, eles não fazem. Olha. Em amor a quê? A vida, porque eles sabem, vai dar trabalho, como assim nós tem conhecido? Vai dar trabalho, mas eles têm a consciência também que quem dá a vida é Deus, e quem tem o direito de tirar a vida é Deus. Então aí há várias situações, né? E é um fato bem relevante que o presbítero irmão Sebastião falou nesta noite, que quando se trata de estupro, a gente fala assim, dá um entendimento assim que a maioria dos abortos é ocasionado pelo estupro. É verdade, e nós vimos aqui, verdade. É ciência, né? Enfim, 10%. Então a gente vê assim, neste caso, abre porta para quem é a favor. Para quem não é a favor, ele vai defender a vida em qualquer circunstância. Então, veja bem, que é a diretriz. Voltamos lá atrás para quando chegar lá naquele grande dia que uma pessoa falou aí, e o irmão Sebastião foi bem inciso, bem colocado na sua resposta, que Deus ele é misericordioso. Mas veja bem, Deus também é justiça. Né? Então, nós temos que entender isso. Então, tem casos, porque tem situação no caso da encefalia, vai dar trabalho, é trabalhoso, não é fácil. E Sim. Tudo que requer esforço não é, né, fácil de lidar com a situação. E tem muitos que tomam uma decisão, porque a legislação brasileira, ela oferece um norte, um caminho, uma diretriz, dando ênfase. Então, mas aí vai depender de cada casal, ou de cada mãe, ou de cada pai, ou dos pais, e assim sucessivamente, né? Pastor José Aparecido, presbítero Sebastião, é interessante, você que também está nos acompanhando, porque estamos vivendo numa sociedade que tem invertido, há uma inversão de valores. Para a sociedade, ou até mesmo para o governo, se tratando, é mais benefício para eles tirar a vida do que trabalhar no sentido para que a pessoa ela possa viver com saúde. É interessante que pouco tempos atrás fizeram uma pesquisando acerca até mesmo do nosso governo, né? Não estou aqui para falar sobre governo, sobre política, mas é importante pontuar nessa mesma linha de raciocínio aqui. Por quê? Porque você que está nos acompanhando, como que é a saúde pública? Como que é a saúde pública aí onde você mora? Ela é boa? Ou é mais ou menos? Ou é escassa? Por quê? Porque estamos vivendo numa sociedade que tem invertido muitos valores. Por exemplo, ao invés de investir, por exemplo, com escolas, em outro sentido aqui com escolas, eles investem com outras e outras coisas. E se tratando de saúde, pouco tempo atrás, eu vi algo bastante interessante, é importante nós pontuar. Por quê? Até mesmo o governo, por exemplo, assim, hospital para trazer saúde pública para a sociedade, não tem.
Mas alguns governantes, entre aspas lá, o que ele estava querendo aprovar? Aprovar clínicas abortivas, clínicas que abortam a vida. Agora, por isso que eu estou pontuando aqui que nós estamos vivendo em uma inversão de valores. Porque para a sociedade é mais fácil tirar a vida do que dar a vida ou cuidar da vida para a pessoa viver saudável. É interessante que nessa questão que o pastor tocou agora, existe um interesse socioeconômico. Vamos falar dos Estados Unidos. As clínicas de aborto da América do Norte, elas faturam milhões de dólares anualmente. Lá o aborto é legal. Lá nos Estados Unidos o aborto é legal. Então existe ali a indústria do aborto. Aqui em Maringá muito se falou da indústria da multa. A América do Norte tem a indústria do aborto. É isso que muitos estão tentando implantar em nosso Brasil. Por quê? Porque isso gera dinheiro. Porque um procedimento abortista é o mesmo procedimento que se faz, só que com toda a assistência médica. Imagine quanto isso custa para o sistema público pagar um aborto em uma clínica privada. É mais fácil, às vezes, seria talvez mais fácil fazer uma campanha de conscientização e prevenção sobre relacionamento sexual e métodos anticonceptivos, mas não se faz. Por quê? Porque existe um interesse econômico no aborto. Sim, se tratando disso, foi aquilo também que o pastor José Aparecido pontuou, porque é algo muito sério. É algo muito sério, né? Para muitos pode parecer algo simples. Por exemplo, eu sou dono do meu corpo, eu faço o que eu quiser, mas não, é algo muito sério. Porque deveria o quê? Deveria ter assistência social que trabalhasse acerca disso, para as pessoas tirar dúvida, para depois não ter um arrependimento tardio, seja no espiritual, porque no final do dia vai prestar conta com Deus, isso é bíblico e é verdade, e também no sentido físico, né? Em todas as áreas, porque há uma ligação entre a outra. E se tratando disso também, pastor José Aparecido, tem outra questão, né? Foi falado aqui sobre várias situações de aborto, e no sentido, o aborto, por exemplo, no caso de risco, é um assunto muito polêmico. Antes de dar uma diretriz melhor nessa pergunta, eu gostaria de deixar aqui, esta noite, aos ouvintes que estão nos acompanhando em casa, que fica, conforme a Escritura Sagrada nos orienta, cocheando em dois pensamentos, né? E nós estamos aqui, presbítero irmão Sebastião, pastor Giovanni, ao qual conhece um companheiro nosso que congrega junto com nós no templo sede da Assembleia de Deus. Há alguns anos atrás, que a esposa dele teve uma gravidez de risco, e a decisão foi o seguinte: ou a vida da mulher, no caso a vida da irmã, ou na gestação, ou seja, da gravidez ou a criança. E, enfim, a irmã, ela correu risco. Só que era o seguinte, só que a senhora vai morrer. A criança, um dos dois vai ficar vivo. Bom, enfim, o que aconteceu? O que Deus queria, porque Deus está na vontade, Ele está no controle de todas as coisas. Hoje a menina é mãe de filhos. Deus é maravilhoso. Mãe de filhos. Então a gente tem que entender o seguinte: às vezes na nossa concepção humana, nós vamos pelo lado mais fácil, pelo lado mais simples. Mas Deus não. Então quando nós ficamos sobre a vontade, às vezes como a vontade nossa, mas também na dependência de Deus, as coisas mudam. Tá? Então, nesse caso, no caso a mulher, uma gravidez de risco, mas se ela for uma mulher temperante, uma mulher que tem um conhecimento, né, em todas as áreas, e corre o risco, porque, veja bem, há várias situações que nós vemos por aí de pessoas que era gravidez de risco, e a medicina, ou seja, os médicos, tem que decidir, ou você ou a criança, e no caso a mulher corre, se o risco, qual nós já falamos aqui, continua correndo risco, né? E é uma bênção, não acontece nada, depois a vida segue. Então, são casos
e casos e coisas que nós temos que ser ponderado, né? Nós, assim como nós já pontuamos no início, né, desse estudo, que nós somos a favor da vida, da concepção humana. Há muitos por aí que foram vítimas de tais situações que nós estamos tratando nesta noite, sobre a situação de estupros, né, no caso de pessoas que teve problema também de encefalias, e no caso do risco à mulher que nós tratamos agora, que passou e estão aí vivendo a vida, né, tocando a vida. De tal forma nós voltamos lá atrás. E se tal coisa tivesse acontecido com a interrupção da vida humana, como seria essa pessoa hoje? Olha, o irmão Sebastião falou aqui sobre a forma de como é feito os procedimentos do aborto. Lembrando disso que ele também falou do risco que a pessoa corre, ou seja, a mulher corre, risco de morte. Se furar o útero. Pois é. Além disso, depois disso aí, ainda tem que fazer um tratamento ainda, expondo mais a vida ainda. Então, são coisas que tem que se analisar, né? Então, é por isso que nós estamos tratando aqui nesta noite. Existem os meios, diretrizes para se organizar por intermédio da própria medicina, também os meios terapêuticos, né, acompanhado pela medicina, né, psicológico, enfim, tem umas formas, mas só ao qual nós já falamos outrora, às vezes a pessoa recorre a um meio mais fácil que vai trazer uma grande consequência no futuro. Uma grande consequência. É interessante que a medicina avalia isso, que nós estamos falando, o aborto terapêutico, que no caso de risco para a mãe ou para a criança, como a escolha de Sofia, né? A escolha de Sofia, Sofia foi uma mulher que foi capturada pelo regime nazista e foi dada a ela uma escolha. De 2 filhos, ela deveria escolher qual vivesse. A medicina usa esse mesmo conceito. No caso do risco de morte iminente, ou para a mãe, ou para a criança, ou para ambos, se opta pelo ser que já tem um convívio social. No caso, a mãe, né? Mas assim como o pastor Aparecido está dizendo, nós cremos no milagre, nós cremos num Deus que faz milagre. Deus é o Deus do impossível. Nós cremos num Deus que restaura corações de que pessoas que sofreram estupro e estão coxando nesses 2 pensamentos. Se você crê que Deus pode restaurar a tua vida, você pode se tornar uma mãe, mesmo sendo vítima do estupro, uma mãe exemplar, uma mãe carinhosa. E tem um caso em Maringá, e pastor Lúcio conhece, nosso pastor presidente conhece esse caso, de uma mulher aqui em Maringá, que sofreu estupro, optou por ter a criança, e a criança cresceu, é um músico na casa do Senhor, já deve ser um homem feito, e veja bem a bênção que isso se torna. Então não é nunca a melhor opção o aborto. E alguém disse uma vez, pastor Giovanni, pastor Aparecido, que o aborto é o massacre dos poderosos contra os inocentes. O aborto é o massacre dos poderosos contra os inocentes. Olha só. Você que está nos acompanhando aí, lembrando que eu até mencionei aqui, se a gente tiver 200 compartilhamentos, olha, na próxima programação, e já está quase chegando. Então, se a gente tiver 200 compartilhamentos na próxima programação, vamos trazer aqui mais uma novidade na programação, algo novo aqui, e também vamos estar sorteando algo aqui bom, né, para abençoar a sua vida, que sempre interage e também sempre participa através dessa programação. Vai compartilhando aí, porque dá tempo ainda, estamos caminhando para o fim aqui, já vou entrar na última pergunta e também nas considerações finais, e ainda dá tempo de você compartilhar essa programação. Agora, diante de tudo aquilo que a gente tem falado, existe também o aborto terapêutico, que foi falado um pouco aqui também, que dá o mesmo sentido do aborto provocado. Existe um paralelo entre os dois? Sim, o aborto provocado é aquele... nós precisamos entender também que existe o aborto natural, né? Em caso geralmente, todas as gestações, nos primeiros 3 meses, ele tem 50% de chance de dar certo, como 50% de chance de dar errado, dentro dos primeiros 3 meses e durante os últimos 3 meses, né?
Essa é uma estatística médica. Mas o aborto provocado é aquele que é, como a palavra diz, provocado por um método. Nas primeiras semanas, por um medicamento, né? E depois das seguintes semanas, por um método mecânico, né? Em todo caso, é o método de vácuo por sucção, aquele que vai mutilando e arrancando as partes do pequeno ser lá dentro. E o aborto terapêutico é aquilo que oferece risco à mãe ou à criança e precisa ter uma interrupção. Por exemplo, uma mãe que tem um câncer de útero, uma mãe que teve um câncer de mama. Então, assim, existe ali conceitos medicinais, mas a gente sempre defende a vida. Se existe 1% de chance, Deus é aquele que pode fazer dentro daquele 1%. E para você que defende o aborto, e para você que está cocheando em dois pensamentos, eu quero recomendar aqui nessa noite. Existe um documentário de um ex-abortista chamado O Grito Silencioso. É um médico, é um documentário médico feito por um ex-abortista que gravou o aborto e depois que ele viu a luta do feto dentro do útero pela sobrevivência, interessante que ele se tornou um militante contra o aborto. Veja bem, uma pessoa que praticava aborto, que ao olhar o trabalho que ele fazia, se tornou um militante contra o aborto. O Grito Silencioso, está no YouTube ali para quem quiser ver. Maravilha. E é interessante que o pessoal está comentando, está interagindo e também está participando. E é interessante, pastor Rodrigo está ali na produção ali, que o pessoal está perguntando, pastor Rodrigo, se pode dar sugestão de tema. É claro que sim, pode dar sugestão de tema, é de Deus, né? Sempre estamos trazendo novidade aqui, mas na verdade esse programa é um programa para abençoar o seu lar. É um programa para abençoar a sua família, então sinta-se na liberdade de estar fazendo sugestões de temas, né, seja polêmico ou não, que estaremos aqui preparando uma programação em cima do assunto que você quer que seja pontuado. Lembrando que logo após concluirmos aqui, eu vou estar fazendo aqui um período de oração, orando, apresentando a sua vida e a gente vai deixar o meu número aí nos pedidos de oração, aí na barra aí embaixo aí, daí você pode pegar o meu contato e entrar em contato comigo, né, para você dar as suas sugestões de temas. É de Deus. Pastor José Aparecido, fazendo as considerações finais, que recado o Senhor deixaria de tudo aquilo que a gente tem falado para o pessoal que está nos acompanhando? Mas antes, lembrando que só falta 30 compartilhamentos. Você que está interagindo aí, 30. Olha, se nós tiver mais 30 compartilhamentos na próxima programação, você não pode perder. Você não pode perder, que vai ser uma programação abençoada, como está sendo a dessa noite. Pastor José Aparecido, com as considerações finais. Glória a Deus, né, irmão? Então foi, na realidade, irmão, esse assunto que nós abordamos aqui nesta noite sobre o aborto, então não é só neste momento que nós estamos tratando. Isso aí os pais da igreja, né, também debateram, tiveram muita dificuldade lá no seu tempo, como Agostinho, Tertuliano, Tomás de Aquino, todos esses homens de Deus, sempre teve em defesa da vida humana. Ou seja, em todo o contexto do cristianismo, nós somos favor à vida. Então, como já foi falado, que Deus ele é bondoso, ele é misericordioso, ele conhece todas as coisas. Antes do final, Deus já conhece, ele desde o princípio, ele conhece o futuro, ele sabe todas as coisas. Então, nesta noite nós tratamos esse assunto bem relevante para a nossa sociedade, ao qual nós estamos incluídos nesse contexto da vida humana. A nossa base, a base do cristianismo, a base do cristão é em defesa à vida. Pastor José Aparecido, para mim é motivo de muita alegria ter o senhor aqui conosco, porque na verdade eu gosto muito de aprender, e o senhor sabe disso, muito de aprender com o senhor. E para mim,
a sua participação hoje, eu confesso que eu vou sair daqui completamente com meu coração feliz por o Senhor não ter medido esforço e estar aqui conosco, conversando a respeito desse assunto muito relevante. É uma benção, sempre será uma benção, né, irmão? Porque na realidade, aquilo que nós ensinamos, nós somos alunos, né, irmãos? É aprendendo um com o outro. Isso. É na estrada da vida, nós vamos remando, tá? Não tem como a gente dizer que não precisamos aprender, ou seja, que já sabemos de tudo. Então é um aprendendo com o outro. Hoje nós aprendemos aqui, os irmãos que estão em casa, nós também aprendemos com as perguntas dos irmãos e nós vamos interagindo, né? É isso. E se tratando disso, quantas e quantas pessoas que talvez está nos acompanhando tinha alguma dúvida a respeito? Ou talvez até passou no seu pensamento em praticar a prática disso, mas por falta de conhecimento, porque é pouco falado a respeito disso. Mas é um assunto que tem que ser pontuado em nossas igrejas, na sociedade, porque o mais importante é a vida. Presbítero Sebastião, com as suas considerações finais. Pastor Giovanni, é sempre uma honra estar com o senhor. A gente tem uma mensagem aí muito boa, graças a Deus, e agradecer a Deus essa oportunidade ímpar de poder estar aqui falando sobre esse assunto tão importante e deixar o conselho aos nossos internautas, os irmãos que estão nos assistindo, aquilo que está no livro de Eclesiastes, capítulo 12 e versículo 13. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Que Deus abençoe cada família nessa noite, que a bênção do Senhor repouse sobre seu lar. O programa ao vivo é assim. Ao vivo e a cores é assim. Que Deus abençoe o presbítero Sebastião, pastor José Aparecido. Que Deus abençoe você também. Olha, não saia daí, sabe por quê? Eu falei 200 compartilhamentos e atingiu, até passou. Então, na próxima terça-feira, olha, temos novidade. Próxima terça-feira, a partir das 9 horas, nesse mesmo canal, que é a RTV Web, a R1 TV Web, você que nos acompanha também através do YouTube, você que acompanha através da página De Novo Panorama, olha, na próxima terça-feira tem novidade, também tem sorteios aí para que a tua vida possa ser abençoada. Olha, você aprende conosco aqui e também é abençoado. Olha, o propósito desse programa é isso. É o que? É trazer entendimento ao teu coração, trazer entendimento à tua mente e também abençoar a sua vida. É o programa Cristo no seu lar. E agora, nesse momento, eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Foi falado aqui um assunto muito importante, que é sobre o aborto. Quantas e quantas pessoas foram vítimas até mesmo dessa questão? Quantas e quantas pessoas, talvez por algum erro, têm pensado até mesmo em se abortar? Mas nesse momento eu quero fazer uma oração para você, para a sua vida, você que está nos acompanhando, e também para a vida daqueles que talvez sofreram, passaram por momentos assim. Eu quero pedir que o Espírito Santo ele possa te fortalecer. Que o Espírito Santo ele possa te ensinar acerca disso. Vamos falar com Deus nesse momento em nome de Jesus. Você que está aí na sua casa, você que está nos assistindo, feche os teus olhos por alguns minutos. Este é o momento da oração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, foi abordado aqui um assunto muito relevante, ó Pai. Quantas e quantas pessoas têm, Senhor, até mesmo pensado em abortar, Senhor, a vida, ou foram, Senhor, frutos, ó Pai,
até mesmo de estrupa, enfim. Estamos vivendo, Senhor, no contexto, ó Pai, onde a sociedade, ela tem sofrido em vários e vários contextos, ó Pai. Mas em nome de Jesus, Senhor, eu oro para esta mulher, para esta mãe, meu Deus, para esta jovem, esta adolescente que talvez, Senhor, sofreu algo, Senhor, que tem deixado o seu coração triste. E a tua palavra diz que a esperança que se adia, ela faz adoecer o coração. Mas eu lhe peço, Senhor, essa noite, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo, ele possa, Senhor, estar trazendo paz, Senhor, sobre cada coração, possa estar trazendo cada, meu Deus, entendimento, ó Pai, fortalecendo a vida espiritual, o sentimental, Senhor, dessa pessoa, ó Pai, que o teu nome possa ser glorificado. Também eu lhe peço, abençoa a vida desse homem, a vida desta mulher, meu Deus, a vida, Senhor, desse nosso irmão internauta, ó Pai, que tem, Senhor, interagido conosco aqui todas as terças-feiras, ó Pai, através desta programação. Com o teu amor, com a tua graça, ela possa, Senhor, estar alcançando cada lar e que Jesus possa ser o centro de cada lar e de cada família, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos, que você possa ter um continuar de noite abençoado. E lembrando, próxima terça-feira, a partir das 9 horas, estaremos aqui com novidades da parte de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.